Quantos números inteiros e positivos de 5 algarismos têm a propriedade de que o produto de seus algarismos é igual a 1000? Essa é uma questão de contagem um pouco mais elaborada. Nota que ele está pedindo o seguinte: a gente quer um número de 5 algarismos, então a gente vai ter aqui 5 dígitos nesse número, de modo que esses dígitos, quando a gente multiplicar eles, fizer o produto, tem que dar igual a 1000. Então, como que é a fatoração em primos do 1000? A gente sabe que o 1000 é 10 ao cubo, né? É 10 vezes 10 vezes 10. E, portanto, como 10 é 2 vezes 5, a gente pode fatorar aqui como 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. Ou seja, esse 10 ao cubo, que é 1000, na verdade é igual a 2 ao cubo, que multiplica 5 ao cubo. A gente tem 3 fatores 2 e 3 fatores 5. E se a gente escrever agora explicitamente esses fatores primos do 1000, que são então 3 números 2 e 3 fatores 5, como que a gente pode agora formar? Nota que aqui a gente tem 6 fatores primos. Como que a gente pode formar um número de 5 algarismos e que quando multiplicar dê igual a 1000? Então a gente pode, por exemplo, multiplicar 2 desses 2 aqui para formar o 4, e aí usa o 4 como um dígito aqui do nosso número. Então ficaria 4, 2, e aí 5, 5, 5. Então esse aqui é só um exemplo de um número que quando a gente multiplica todos os algarismos dá igual a 1000. Então beleza, essa é a ideia fundamental que a gente tem que entender. Como que a gente constrói um número de 5 algarismos que quando multiplica dá 1000. Agora tem o problema seguinte, que é a gente precisa contar quantos números dessa forma existem. Então, seguindo esse exemplo aqui que a gente fez, a gente sabe que a gente vai ter que usar, na verdade, um número 4 como algarismo, um 2 e 3 5, né? Porque a gente quer um número de 5 algarismos. Então a pergunta é, quantos números de 5 algarismos que tem esses algarismos aqui? E depois a gente vai ver que, na verdade, não basta contar só esses aqui. Mas primeiro vamos contar esses. Então, quantos vão ser os números de 5 algarismos que tem um 4, um 2 e 3 5? Como a gente tem aqui 3 5 repetidos, na verdade, basta escolher a posição, quando a gente tem 5 algarismos, basta escolher a posição do 4 e do 2. E aí o número vai estar unicamente determinado, porque o resto a gente preenche com 5. Então, se a gente começa preenchendo 4, quantas posições tem para escolher aqui para colocar esse 4? São 5 posições possíveis. Ele pode ir tanto nas unidades, quanto nas dezenas, centenas, milhares ou dezena de milhar. Então, para o 4, a gente tem 5 posições possíveis. E aí, depois que a gente escolhe uma posição para o 4, quantas sobram para o 2? Sobram 4. Então, 4 posições. E aí, como eu falei, as outras estão unicamente determinadas. A gente vai colocar os 5. Então, se para o 4 a gente tem 5 posições para escolher e para o 2 a gente tem 4 posições, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter aqui total de 5 vezes 4 igual 20 números no total. Então vão ser 20 números de 5 algarismos que a gente pode formar usando esses algarismos aqui, 4, 2, 5, 5, 5. Só que, por que isso daqui não dá conta de todos os números? Pensa um pouco aí, por que está faltando aqui na nossa conta alguns números que também têm 5 algarismos e que quando multiplica dá 1000. Então, se você pensar um pouco nesse exercício, você nota que pensar nos fatores primos é bem importante. Só que como a gente quer aqui um número de 5 dígitos, a gente viu que a gente tem que, na verdade, combinar, né? Teve que multiplicar 2 por 2 aqui para ficar com o algarismo 4. Porque a gente tem no total aqui 6 fatores. E a outra opção de formar um algarismo usando esses números, esses fatores primos, é multiplicar os 3, 2 aqui. Então ficaria 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí a gente pode usar um algarismo 8 e usar o 1 também. Porque o 1 na multiplicação não altera em nada, né? Então o que eu quero dizer? A gente vai usar 5 algarismos, sendo que um deles vai ser o 8. Aí a gente vai ter 3 algarismos 5 e um algarismo 1. Então se a gente formar um número de 5 algarismos agora, usando essa combinação aqui de números, a gente também vai ter um número que, quando multiplica todos os algarismos, dá igual a 1000. E aí é exatamente a mesma análise anterior. Quantos números a gente pode formar usando o 8, 3 algarismos 5 e o 1? Basta a gente escolher as posições para o 8 e para o 1, já que os 5 aqui são todos iguais. Então, para o 8 vai ter 5 posições possíveis, pode ir em qualquer uma aqui. E para o 1 também, pode ir nas unidades, dezenas, centenas, tanto faz. Só que, se a gente escolher o 8 primeiro, ele vai ter 5 posições e aí sobram 4 para o 1. Ou vice-versa, se eu escolher colocar o 1 primeiro, teria 5 e o 8 sobrariam 4. De qualquer forma, a gente vai ter um total aqui nesse caso, total de 20 números. Então esses são os únicos dois casos que vai interessar. O primeiro caso
é formado pelos algarismos 4, 2, 5, 5, 5. E o segundo caso é esse aqui, formado pelo 8, 5, 5, 5, 1. E aí a gente tem 20 números para cada um, portanto, no total a gente tem 40 possibilidades aqui de números cujos algarismos multiplicados dão 1000.